Muito bom dia, meus irmãos, diretamente do Homens que Oram. Aqui Diego Porto, quem vos fala, Manaus, 5:16. E vamos hoje para mais um salmo, salmo de número 51. Vamos dar início aqui à leitura. Confissão e arrependimento, versão Nova Almeida atualizada. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natan foi falar com ele depois dele ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas de verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrido. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Pai amado, todo-poderoso Deus, graças te damos, ó Pai, o privilégio de estarmos aqui reunidos, Pai, falando, Pai, da tua palavra, buscando o teu conhecimento, Pai. Neste momento te pedimos a tua presença aqui nesta mesa, nessa chamada, Senhor. Venha nos instruir, Pai, venha nos ensinar, venha nos conduzir, Pai, pelas tuas veredas, pelos teus pastos verdejantes e águas tranquilas. Multiplica, Pai, os teus peixinhos e teus pães sobre nós, Pai. Queremos sair daqui saciados das tuas verdades, transformados pela tua presença, meu Pai, carregando ela para onde estivermos. Assim te pedimos, ó Pai, adentre em nossos corações e nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. A parte introdutória. Este salmo ele não foi escrito para impressionar ninguém.
sabemos, foi o maior pecado de Davi, né? E foi escrito quando a força de Davi falhou, quando a moral caiu, quando a máscara caiu, né? Então, esse salmo ele não nasceu de um sucesso, não foi quando ele ganhou uma guerra, nasceu do colapso. Aqui não temos um herói tentando se explicar, temos um homem que parou de se defender. Se você veio aqui atrás de conforto, esse texto não é para você. Mas se você sabe que algo quebrou por dentro, se sua força já não sustenta, se sua fé virou hábito, se sua liderança virou fachada, então este salmo não é uma acusação, é um convite. Então, vamos entrar aqui sem teatro, sem desculpa e com o coração aberto, igual o rei. E o primeiro bloco, ficamos com o primeiro versículo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Aqui, Davi, se prestarmos atenção, ele não ousa chamar meu Deus. Ele fala, ó Deus. Então, ele sabe que o pecado rompeu com a comunhão. Aqui não há uma intimidade presunçosa, há um temor quebrado, né? Ele não apela para a força, nem para o seu cargo, nem para uma história espiritual. Ele apela à multidão das misericórdias de Deus. Então, a gente vê aí homens que se aterrorizam pela multidão de pecados. E Deus responde com a sua multidão de misericórdias. Se teus pecados são como os fios de cabelo, as misericórdias de Deus são como estrelas no céu. Aqui, Davi ele entende que a posição não substitui a submissão. Ele ainda é rei, mas ora como um mendigo. Aqui nasce o homem segundo o coração de Deus, quando o rei abdica do reino, do trono interior, né? Aqui estamos tendo um ensinamento que, diante do Pai, diante do seu trono, não há títulos, não há história, apenas o ser humano e Deus. Apenas a alma e o Espírito de Deus. E não somos nada diante dele. E aqui Davi declara, né, a necessidade e ele declara a grandiosidade de Deus. Então a gente vê aí homens, né, líderes que dizem assim: Deus entende, mas nunca dizem: Deus, eu pequei. Será que fere o orgulho do homem admitir que errou, né? Esses homens, eles querem cobertura espiritual, mas sem confissão nenhuma. Todos os dias nós pecamos e devemos confessar. E como já foi falado algumas vezes aqui no grupo, né, confessar é admitir que você não quer mais cometer aquilo. Então não é uma simples declaração, não é um simples derramar de palavras. Há uma entrega genuína do seu coração, né? Que você não quer mais cometer aquilo, você está verdadeiramente arrependido, você não está com remorso, não é algo totalmente flutuando nas suas emoções, é uma decisão. Então, quando confessamos, estamos declarando que não queremos aquilo, estamos pedindo força a Deus, ao seu Santo Espírito, para que ele venha nos auxiliar e vencer
pecados e tentações. E jamais confiar na própria força, né? Então, devemos parar de chamar Deus de meu enquanto protegemos pecados ocultos. Primeiro vem o quebrantamento, depois a intimidade. E Jesus vem em Mateus 5,3 e diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Então Jesus já começa esmagando o orgulho, né? O reino, ele não se inicia pela força moral, mas pelo esvaziamento do ego. Jesus começa o Sermão do Monte, assim como Davi começa esse salmo, né? Em falência espiritual. O pobre de espírito não é fraco. É um homem que parou de se defender diante de Deus. Então, ele resolveu, né, não optar mais pelas suas possibilidades. Ele resolveu não buscar mais qualquer recurso, apenas Deus. Então, não é uma pessoa fraca admitir isso, né? É uma pessoa muito forte que se olhou no espelho e disse: só Deus. Então há uma confiança de aliança, há uma confiança ali que não é de algo fraco, e sim de alguém que reconhece quem é Deus. Então, em Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, a soberba não é apenas um pecado moral, é posição de enfrentamento contra Deus. Você está dizendo assim: eu não preciso de Deus. Soberba é isso. É você ter todos os recursos e dizer que você não precisa de Deus e ainda vai contra Ele. Por você não precisar dele, você ainda acha que ele está te atrapalhando, te impedindo, você o torna o inimigo. Por toda essa soberba, por tantos recursos que você tem, né? Seja seu dinheiro, seus bens, seus intelectos, né? Seus cursos, suas patentes, seus cargos, nunca é precisando de Deus, né? É um autossuficiente, tão pequena a alma é. Pense dessa forma. Então, a graça, ela não flui onde o homem ainda se sustenta em si mesmo. Jamais vai haver o poder de Deus se você se acha forte o suficiente ao ponto de não precisar dele. Deus, ele é um ser muito gentil. O seu Santo Espírito é um Lorde. Então, ele não vai adentrar onde ele não tem permissão. Você precisa se esvaziar de si mesmo. Você precisa se esvaziar do seu currículo, da sua história e pedir, né, que ele venha e adentre na sua vida. E a pergunta do bloco: você clama por misericórdia ou exige aceitação? Você entende, né, que nada do que você fizer ou fará será o suficiente e precisa da misericórdia de Deus? Ou você simplesmente quer que Deus te aceite? Birras, uma postura totalmente incoerente ao que está na palavra e ainda quer o teto espiritual de Deus sobre a sua vida. Seguimos para o bloco 2, né? E ele fica no versículo 2 apenas. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então, o Davi, o que ele percebe? Ele percebe que o problema não foi o deslize sexual, né?
mas um coração que tolerava o mal. Havia um padrão dentro dele. E o pecado era apenas os sintomas, o ato ali foi apenas um sintomas. Então, aqui ele abandona qualquer imagem de ungido e ele assume a realidade de imundo. Ele se reconhece dentro do que ele fez. Ele não fica romantizando o que ele cometeu, né? O pecado contra a Batseba, e ela não estava postando fotinhas de biquíni para os melhores amigos e te colocou lá, né? Era você que estava indo lá no direct, mandando mensagem a ela, né? Assim Davi estava fazendo. Ele foi lá, né? Não o suficiente, tomou para si, né? Um homem tão poderoso que aonde nem as tradições poderiam impedi-lo de tal ato. E ainda assim ele se quebranta diante de Deus. Ele poderia viver com aquilo ali sem culpa nenhuma, pois a tradição da época do povo ali não dizia nada contra ele, né? Ele poderia ter a mulher que ele quisesse, ele tinha o poder, ele tinha, né, os bens, ele tinha o ouro, ele poderia tomar para si qualquer pessoa, qualquer terra era dele. E nada o aconteceria. Então, o hipócrita, ele quer vestes limpas. O verdadeiro homem, ele quer a sua alma limpa. Ele fala, lava-me, e depois ele fala, purifica-me, né? Então, ele não clama por alívio de punição, mas por ódio ao pecado, né? Então, precisamos, né, odiar o que o Senhor odeia. Ele em pouco tempo nos dará um fim a isso. Para nossa alegria, né? Quando lidamos seriamente com o pecado, Deus lida gentilmente conosco. A gente já está sofrendo muito, né, por por reconhecer. Sabemos que estamos sujos, imundos, e isso nos dói, né? Davi está mostrando que ele sente uma tristeza profunda. Então Deus ele não vai ficar chovendo no molhado. Tá vendo, menino? Te falei para não fazer isso. Como é que não ouve o teu pai? Né? Ele não vai fazer isso. Ele vem cá. Você já entendeu a lição, né? Falei para você não colocar o dedo na tomada que você ia pegar choque. Hum? Vamos curar. Vamos sarar. E nunca mais volte para aquele lugar. Hum? Então, homens que só querem parar as consequências, né? Meu casamento quase acabou, minha reputação foi ferida, mas continuo amando o pecado. No fundo ali, ainda há um desejo, há uma alma saudosa pela vida passada. Apenas querem um conforto, não buscam um propósito, estão apenas fugindo do desconforto, da dor ali, talvez. Então a gente precisa orar mais ou menos assim: Senhor, se a água não basta, usa o fogo. Só não me deixa impuro. Então é o que ele diz aqui: lava-me e purifica-me. Não basta só a água, ele quer o fogo para purificar, para consumir tudo aquilo que não é de Deus nele. E assim como ele faz, o fogo faz com o ouro, né? Ele resplandece o que é puro. Assim será, né? É o que ele está pedindo aqui: água e fogo, né? Lava-me e purifica-me. Em Mateus 5:29, Jesus diz assim: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o.
Então, Jesus ele não negocia, né, com a raiz do pecado. Ele não trata os sintomas, ele trata a fonte. Então, ele nos ensina que preservar o prazer enquanto se tenta manter santidade é auto-engano. O reino, ele exige uma mutilação espiritual do que alimenta o pecado. Deve ser uma circuncisão do coração, como muitos dizem na Bíblia, né? E o que é uma circuncisão verdadeira? Ela há uma transformação interna, não é apenas um ritual externo de cortar ao redor, cortar fora o que está ao redor, né? Ele está querendo dizer que ele tem um pertencimento, uma identidade e uma obediência. Então, neste momento aqui, ele está dizendo para cortar fora tudo aquilo que te faz pecar, né? Cortar do seu redor. Ele vai tirar de ambientes, de pessoas e principalmente de si mesmo, exatamente para você não pecar mais. Ele vai tratar a fonte. Em Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte. O pecado, ele não é neutro, ele é letal, ele é veneno. E com veneno não se brinca. Então não existe uma convivência pacífica com algo cujo salário é a morte. Não tem como você conviver com algo que está lhe transfigurando, que está lhe ofuscando, que está distorcendo a sua identidade, que está te lhe retirando da comunhão com Deus. Você não pode ser pacífico com isso. Você não pode romantizar. Você precisa se posicionar e ser radical com isso. Então, você deve odiar o pecado e temer, né, a Deus. Mas eu pergunto, você odeia o pecado ou apenas teme as consequências? Você odeia o pecado ao ponto de que sabe que aquilo ali está lhe afastando de Deus ou simplesmente pelo medo do que pode acontecer, de você ir para o inferno, né? Um assassino, ele teme mais a, a prisão do que o ato que ele cometeu. Como você está lidando com isso? Bloco 3, de 3 ao 5. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então aqui Davi ele assume toda a posse do pecado. Nossa única herança própria é o pecado, né? Todo o resto que temos é empréstimo. As coisas, o pecado que cometemos é nosso, né? Então aqui ele não usa uma depravação original para se justificar, né? Ele não usa o pecado da mãe, ele não está acusando a mãe, né? Mas para aprofundar a confissão. Ele quer se livrar de todo o pecado, ele está indo lá na raiz, não está tratando somente aquele ato isolado. Ele quer ir mais profundo, lá na sua árvore, né, hereditária. Ele quer cancelar as maldições, né, tanto hereditária quanto voluntária. Então, é uma doença constitucional, né? Exige cura radical. O problema, né, estrutural lá na raiz exige uma solução mais profunda.
não apenas um remendo. Não pode ser algo superficial, não pode ser algo temporário, tem que ser permanente. Então a gente vê muito aí homens que dizem assim, sou assim mesmo, né? É da minha natureza, nasci torto, vou morrer torto. Isso não é humildade. Essa marra toda aí é desistência. Então, devemos confessar sem perifrases, sem romantizar, né? Chamar a espada de espada e pecado de pecado. É ser totalmente diligente em cada nomenclatura. Pecado tem nome. Assim como você pede detalhadamente a vida ideal, você também deve ser detalhista com os pecados que você deve cancelar, que você deve abandonar. Dê nome a cada pecado. Não generaliza. Pai, me livra de todos os pecados. Quais pecados? Quais pecados? Pai, me livra das tentações. Quais tentações? Quais são? Escreva e lute contra isso. Leve para o Deus Todo-Poderoso. Peça auxílio do Espírito Santo. Exatamente. Genial. E Jesus, em Mateus 15, 19, diz assim: do coração procedem os maus desígnios. Então, aqui Jesus ele destrói a ilusão que o problema é o ambiente. Está trazendo a clareza aonde está a raiz do pecado. Não, não basta só você apontar o lugar, né, a pessoa. Você tem que enxergar também o seu coração, né? Aqui ele afirma que o campo de batalha é totalmente interno, não circunstancial, não ao acaso. Eu postei no grupo aquele vídeo dos limãos, né? E aonde um jacumorfo estragado fez com que os outros dois se estragassem. Então, o interno do limão que se estragou corrompeu os outros. Então, não é o ambiente, é a pessoa. Você precisa ter essa força. Um homem, um sacerdócio, um homem bíblico, ele tem essa força de mudar o seu ambiente, de transformar tudo ao seu redor, através do seu posicionamento, da sua conduta, através de educar o seu coração com aquilo que é de Deus. Em Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração. Confiar no próprio coração é confiar em algo enganoso por natureza, né? Deus revela isso não apenas para nos condenar, mas para nos impedir de nos apoiar em areia, né? Quer saber se você tem um coração enganoso? Você justifica suas escolhas erradas? Você transforma sua conveniência em necessidade? Chama desejo de direito? Ele não mente de uma forma explícita. Nosso coração não é dessa forma. Ele vai reformular a verdade para servir ao próprio interesse. Faça essa autoanálise e pergunto: você usa sua natureza caída como desculpas ou como motivo de rendição? Você admite seus erros
e busca a redenção, ou simplesmente diz assim, ah, eu nasci mesmo desse jeito torto, eu vou morrer torto, né? Ah, foi meu pai, foi minha mãe que me criou, né? Foi minha família que foi desse jeito. Foi um trauma que eu senti, que eu sofri lá atrás e vou seguir dessa forma. Ou você vai se render a Deus e aceitar a nova história que Ele tem para ti. Bloco 4, apenas o 6. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, aqui Davi percebe que Deus não mudou o padrão para favorecê-lo. O coração que o levou ao trono agora é o coração que precisa ser julgado. Deus, ele não vai se impressionar com a sua aparência, com seus trajes, né? Com o seu intelecto, com as suas patentes, cargos, currículo. Deus não vai fazer isso. Ele, olha, legal. E o coração, como é que tá? Ele exige uma verdade interna. Não adianta ter performance religiosa. Você não engana o Espírito de Deus. Você não engana Deus. Ele está dentro de ti. E você sabe o que é verdade, o que não é. O que você está fingindo ser. A máscara que você está usando. E quando você busca Deus de todo o coração, vai te doer apenas o ego. Porque você vai deixar essa falsa identidade. É onde entram os conflitos internos, né? Pessoas insistem em ser aquilo que elas não são. Elas insistem em ser exatamente a narrativa de outros, menos o que Deus diz que elas são. E Deus conhece o seu coração e Ele vai falar quem você é e o que você não é. Então, aqui nasce a separação, né? A religião externa e o arrependimento verdadeiro. Você vê que pessoas verdadeiramente arrependidas, ela desfruta do fruto do Espírito. Tem um vídeo na internet que ele dá a analogia do fruto do Espírito como uma tangerina. E cada gomo da tangerina é algo do fruto. A bondade, a benignidade, o amor, a alegria. Sensacional a analogia. E é isso que você vai ver numa pessoa totalmente arrependida. Ela vai estar desfrutando deste fruto e estará derramando nas pessoas ao seu redor. Então, vamos ver aí homens ativos na igreja, mas falsos no seu secreto, né? Aplaudidos no púlpito e podres no seu quarto. Então, devemos parar de ajustar o comportamento sem tratar motivações. Precisamos, primeiramente, tratar a nossa motivação. Rasgar as vestes, rasgar o coração diante do trono de Deus. Deixar que Ele te veja. Quem te quer perfeito, bonitão, limpo, vai até Ele. Se limpe. Ele já te justificou. Você não precisa temer a sua presença. Ele te quer do jeito que você está. Em Mateus 15:8 diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Então aqui Jesus cita Isaías, né? E, e assim, Deus nunca
foi enganado por liturgia. Jesus denuncia a religião que fala correto e vive o falso. A gente vê famosos e influentes, né, que conhecem muito bem a palavra. É como tivessem lá quando escreveram. É como estivessem sido, né? Tivessem sido testemunhas. São eloquentes, mas não vivem aquilo. E ainda distorcem toda a palavra, porque o coração é enganoso. Em 1 Samuel 16:7 diz assim: o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Né? O mesmo Deus que rejeitou Saul, né, por aparência, ele confirma Davi por coração. E agora julga o próprio Davi por esse mesmo critério. Davi poderia ter se comportado que nem Saul: eu sou o rei, né, como eu falei no início. Posso tudo, estou certo, está no meu direito, está no meu desejo, que é direito. E sabia, né? Quando Natan foi a ele de imediato ele entendeu que o que ele fez foi um pecado contra Deus. Eu pergunto: quem você é quando ninguém vê? Não precisa me responder. Fique para você mesmo. Seguimos para o bloco 5, do 7 ao 9. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi, ele crê antes de ver. Ele pede algo que nenhum sistema religioso, rituais, cerimoniais não poderiam oferecer a ele. Só Deus consegue reverter o escarlate, que nem a neve humana, né? Ela suja muito rápido. A pureza divina é duradoura. Ele pede, né? Ele de novo aqui, ele não se contenta em ficar limpo, lavado, né? E a hora que ele pede para ser purificado com sopo, né? Que é algo muito mais profundo. Ele diz: quero ser mais alvo que a neve. Então, ele quer ser limpo de dentro para fora. Ele não quer só o externo, ele quer o interno, que há o tempo de congelar e descongelar e ele ser o mesmo, né? Diante do calor da vida, ele está puro. E mais, ele pede por alegria, né? Faz-me ouvir o júbilo, a alegria, pois aqui ele está dizendo do sentimento, né, que Deus sempre afirma em suas passagens: alegres, alegres, ele está pedindo aqui. E a alegria, ela traz força ao nosso ser, ela restaura nossos ossos. Há estudos, né, em pessoas que têm fraquezas nos ossos, a osteoporose, ela vem de um emocional abalado, muito estresse, muita tristeza, né? Coisas que ficaram guardadas no subconsciente e o corpo absorveu. E aqui Davi está dizendo, né? Para que exultem os ossos que esmagaste. Está sentindo uma dor muito profunda, que nem diz a minha avó, ele está com reumatismo.
E a alegria do Senhor é o seu óleo elétrico, né? Então, se mantemos, né, o pecado diante de nós, Deus lança para trás de si, né? Se admitimos o nosso pecado, Deus toma e lança fora da sua vida. Homens que não se perdoam é porque nunca se arrependeram de verdade. Então, há algo a ser tratado também. Há algo que precisa ser limpo profundamente. Nesse caso aí, Davi poderia viver sem se perdoar. E se ele não se perdoasse, se ele não aceitasse o perdão de Deus, é porque ele não tinha se arrependido de verdade. Ele sabia no seu íntimo que ele iria fazer outras vezes. Quando meu filho era criança, né? E eu dizia assim: se você fizer tal coisa novamente, você vai ficar 2 dias aí sem jogar o videogame. E ele já começava a chorar. A cabecinha dele, ele já sabia que ele ia errar, né? E assim também é o homem, né? E muitas das vezes ele já sente o remorso porque ele sabe que ele vai errar novamente. E ele já nem busca a presença de Deus. E devemos sempre buscá-lo, nos refugiarmos na sua presença para exatamente termos essa alegria, esse estado de júbilo para que venha exultar nossos ossos. Então devemos parar de nos punir e começar a nos quebrantar. Devemos pedir ao Santo Espírito de Deus por isso. A gente se pune de várias formas, a gente se pune se afastando de Deus, a gente se pune se afastando da família, a gente se pune exagerando na comida, no álcool, na droga, na pornografia. A gente se pune de várias formas, né? Se ausentando da presença dos amigos. A gente tem várias maneiras de se punir e, e acha que é normal, né? Pode ser comum, mas não é normal. Devemos nos quebrantar, buscar a presença de Deus, buscar conversar com um amigo, né, que tenha o entendimento da palavra, buscar uma igreja, uma célula. Tem muitas pessoas que são tão autossuficientes que não precisam de igreja. Dizem que já têm uma certa intimidade com Deus, não precisam estar na igreja. Mas eu pergunto, como é que é ser um soldado sem nunca ter ido ao quartel-general? Você precisa se apresentar diante do seu comandante, diante dos seus capitães, né? E receber as instruções para que você aprenda a lutar, né? Aprenda a se defender. Todos os dias os soldados estão recebendo instruções e praticando diante daquelas instruções, recebendo mais, né, técnicas e praticando para que obtenham as habilidades. É por isso que devemos ir à igreja, é por isso que devemos ir buscar os amigos, líderes, né, espirituais, para que possamos aprender. Você aprende sobre o seu negócio, né? Você aprende como fazer um churrasco, você aprende quais são os problemas de um carro que você pode resolver e quais você deve levar para a oficina. Mas você nunca parou para buscar o aprendizado de viver a vida como deve ser vivida. Você nunca parou para fazer um curso, ler um livro sobre pais e filhos, sobre esposa com esposa, sobre a liderança sacerdotal, né, de sua casa. Então, isso também é um tipo de punição.
a inércia. Devemos nos elevar, buscar a Deus, buscar instruções aos amigos de Deus para que possamos avançar. Em 1 João 1,7 diz assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, sem o derramamento de sangue, sem o sacrifício, né, não vai haver essa reversão. Jesus é o cumprimento dessa impossibilidade humana que Davi já percebe aqui, né? A justificação. Em Isaías 1,18 diz assim: ainda que os pecados sejam escarlates. Você crê mais no seu pecado ou no poder do sangue? O que você crê mais? Nos seus erros ou na sua redenção? Você crê mais nas suas transgressões ou na sua salvação, na sua transformação? Deus é tão magnífico que ele não só te salva, mas ele te instrui a se santificar. Ele te transforma com a presença dele. Ele te reveste da própria armadura. E ainda mais te cobre com o manto sagrado e luta por ti. Bloco 6, 10 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Uma curiosidade, né? Aqui é a primeira vez nesse salmo que Davi fala sobre o Espírito Santo de Deus. Entra em concordância, né, com o que o pastor Hernani trouxe em seus livros, trouxe na sua conferência aqui em Manaus, e falando do Espírito Santo no Velho Testamento. Então, aqui Davi, ele abandona toda a sua autoconfiança de guerreiro, né? Aquele homem que derrubou Golias e venceu exércitos, né? Ele entende que a unção não é uma armadura permanente, se o coração estiver exposto. Então, ele pede aqui assim, cria. E esse cria, ele vem lá de Gênesis, que é da linguagem para, né? Tá no idioma, em outros, para, que só Deus faz. Esse cria dele só Deus faz. Então, Davi, ele não quer uma reforma. Davi quer um novo homem. Não basta para ele um renovo. Ele não quer mais um renovo porque ele sabe que algo está na raiz. Então, ele quer ter um coração novo, puro, limpo. Então, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E aí, o que ele entrega, né? Não me lances fora da tua presença. Para ele era a pior coisa que poderia acontecê-lo, né? E ele sentia essa tristeza de perder a presença de Deus, de perder o Santo Espírito dentro do seu ser, né? Tanto que ele se entristecia assim, de uma tal forma que fica entregue em todos os salmos que ele fez. Então, ele não começa com Senhor, usa-me de novo, né? Mas como Senhor,
Se ainda me queres vivo, cria algo novo em mim. Então, aqui cai a maior ilusão, a autoconfiança espiritual. Sem o Espírito, somos uma pólvora seca, né? Imagina aí o pecado é um fósforo, né? Sem o Espírito, você é só uma pólvora que a qualquer momento esse fósforo pode cair, né? O que vai acontecer com a pólvora? Com o Espírito, como essa pólvora tivesse sempre molhada, né? Cheia dos rios de água viva, e a pólvora não vai incendiar, não vai explodir. Homens que dizem, já venci isso, foi assim que caíram de novo. Devemos ter muito cuidado, né, e não nos expor àquilo que um dia foi espinho, que um dia aquilo que nos feria, que nos ofuscava, nos afastava da presença de Deus. Tudo que vencemos foi por causa do Espírito Santo. Sua força dentro de nós é Deus lutando em nós, por nós. Então precisamos desconfiar de nós mesmos e depender totalmente do Espírito. Em treinamento de desenvolvimento pessoal, as pessoas falam sobre você usar a sua agenda, um bloco de nota, anotar tudo e não confiar na sua memória. E o mais incrível é que quando você anota, um exemplo disso é que você não tem mais nenhum número decorado. Você mal lembra do seu, né, do seu CPF, do seu RG. Quando você anota, você está dizendo para a mente que não precisa lembrar. E assim também é quando você declara para o Espírito Santo que não precisa, né? Quando você não ora, você está dizendo que você não precisa de Deus, não precisa do seu Santo Espírito. Em João 15:5 diz assim: sem mim nada podes fazer. Aqui é a independência espiritual, ela vai ser uma ilusão. Você vê os líderes de igreja, o que eles mais demonstram é essa dependência espiritual. Eles não se dizem que são Deus, eles não se dizem que precisam de Deus. Os líderes, eles sempre estão direcionando tudo para Jesus Cristo, tudo para o Pai. Ele não centraliza, né? Ele te direciona. Então, aqui Jesus afirma que a desconexão da fonte não gera apenas pecado, ela gera esterilidade. Ela te é como se fosse o ramo cortado da videira, né? Essa desconexão, essa independência espiritual vai te dizer assim: eu sou independente, agora eu sou um ramo que caí da videira e vou dar frutos sozinho. É impossível. Em Gálatas 5:16 diz assim: andai no Espírito. A vitória, ela não é a ausência de tentação, é a presença do Espírito. Assim como dizem que coragem não é a ausência de medo, é uma decisão. Assim também é a vitória. Você só pode ter vitória quando você está lutando por algo, quando você vence algo. E você só vence o pecado se tiver a presença do Espírito. Você deve estar em oração constante, porque o pecado ele está ao seu derredor. Todos os dias cometemos algum tipo de pecado e por isso devemos orar pedindo perdão.
Todas as noites devemos nos entregar a Deus, agradecer pelo que entregamos naquele dia, mas também devemos confessar as transgressões que foi cometido e confessar de coração quebrantado, para que aquilo ali não seja mais cometido. Sua confiança está no Espírito ou no seu histórico? Está no Espírito ou no seu histórico? Como está aí? Estou confiando na força do meu próprio braço para me levantar meus 200 quilos no supino? Eu estou aqui me entregando ao Espírito, né, para que Ele me dê forças para levantar, para me lutar essa vida, né, contra esses pecados, contra o inimigo que se levanta todos os dias. E aí vamos para o bloco 7, o último. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Então, o maior sacrifício, o sacrifício que agradará a Deus, são o espírito quebrantado, né? Davi aqui ele entende que o quebrantamento não o desqualifica, né? Ele o torna útil. Ele não está sendo fraco, ele está se alistando, se alistando, né? Então, o rei restaura agora e fala aos transgressores, não do trono, mas do chão. Agora é um homem com autoridade em erros, mas em redenção. Agora ele fala de igual. Você vai ver muitos homens aí que o se fazem não é de fingir, mas sim de tirar suas patentes, seus títulos e se colocarem diante de outro homem como outro homem. Se fazem de fraco diante das suas fraquezas, né? Eles se colocam de igual, de igual. Então, o homem quebrado ele se torna um instrumento útil, né? Um grande pecador perdoado se torna um grande adorador. Aquele pecador que entende o perdão e daquilo que ele foi salvo, ele vai adorar de uma maneira muito diferente. E você deve normalizar aqueles que são mais expressivos na sua adoração, né? Eles estão ali muito gratos, né? Eles estão ali totalmente entregues, como Davi estava, que ele dançou na presença de Deus. Tem os mais contidos e ainda assim são suas maneiras de adorarem, né? Eles serão, sim, também grandes adoradores. Então, o coração ele só revela seu conteúdo quando é quebrado. Você só será exposto totalmente, saberá o que está dentro do seu coração quando você se quebranta diante de Deus. E líderes que querem ensinar sem ter sido esmagados pela verdade, a gente vai ver muitos aí, né? Pessoas com falso moralismo,
Então, antes de ensinarmos, né, qualquer coisa, devemos deixar Deus nos quebrar. A autoridade do ensino deve vir de Deus. Devemos pedir essa autoridade, devemos nos prostrar diante do trono e declarar que Santo, Santo é o Senhor Jesus. E sem Ele, nada disso seria possível, né? Seu intelecto, sua inteligência, sua sabedoria, sabedoria só vem de Deus. E aí, em Lucas 9:23 diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, se eu não vou me redimir, eu sempre vou sabotar a obra de Deus. A cruz, ela não é um símbolo, ela é um método, não é um outdoor. Você precisa trilhar esse caminho, né? No filme Matrix, Morfeu fala pro Neo, né? Há uma diferença entre saber o caminho e trilhar o caminho. A cruz é isso. É um método qual você vai praticar, qual você vai trilhar. Ela não é um simples símbolo do qual você vai dizer, eu conheço. Você só o conhece quando você exerce o método. Em Salmo 34:18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Deus, ele não se aproxima de performances, mas de ruínas honestas. Você percebe a pessoa que é honesta consigo mesma, que se prostra diante de Deus, a sua narrativa ela tem um peso dobrado, que é a vivência, que é a experiência de alguém que se rendeu a Deus. Quando o Espírito Santo habita uma pessoa, como eu já falei, é muito evidente, é muito claro. E tudo dentro de ti confirma. Tudo dentro de ti vai dizer assim: essa pessoa é de Deus. Este homem é de Deus. E a pergunta, né, do último bloco é: seu coração já foi quebrado ou só maquiado? Né? Deus ele não unge masculinidade inflada, como a gente viu, né, com Saul. Ele unge homens arrependidos. Para finalizar, um texto. O nome do texto é O Guia do Pecador. O Salmo 51, ele não é um lamento de um homem fraco, mas a confiança de um homem convencido pelo Espírito. Não fala aqui alguém que busca de consolo, mas alguém esmagado pela verdade santa de Deus, né? Davi não pede que sua força seja restaurada, ele pede que seu coração seja recriado, porque ele entendeu algo que poucos homens entendem. A raiz do pecado não está no ato, mas na natureza. Então vamos ao guia. O guia do pecador não conduz o homem de volta à reputação, mas à retidão interior. Não leva ao aplausos, mas à presença. O arrependimento verdadeiro não nasce do medo do inferno, mas da dor de ter ofendido um Pai santo e gracioso. Ainda que não houvesse céu a perder, nem inferno a temer, o homem
regenerado, choraria, porque entristeceu aquele que o amou primeiro. O regresso do homem de coração quebrantado não é um retorno ao que ele era, mas uma morte ao que ele confiava ser. Deus não restaura homens para que voltem a ser fortes. Ele os restaura para que aprendam, enfim, a depender. A força antiga produziu queda. A nova vida produzirá vigilância. O homem verdadeiro, restaurado, não se gloria em sua experiência, mas treme diante da possibilidade de pecar novamente. Ele já não se apoia no braço de carne, mas clama diariamente pelo sustento do Espírito. E eis o grande mistério da graça. Um coração quebrantado não é desprezado, mas é estimado por Deus. Pois o Senhor não habita na altivez do forte, mas na humildade do arrependido. Ele não se deleita em sacrifícios vazios, mas em um espírito rendido e contrito. Este é o guia do pecador. Voltar não para a força, mas para a santidade. E este é o regresso do homem quebrantado, não para confiar em si, mas para andar em constante dependência daquele que sozinho é capaz de sustentar a alma até o fim. E quando este homem se levanta, ele não se levanta inflado, ele se levanta alinhado. Não se levanta dizendo, olha quem eu sou, mas dizendo, olha o que a graça fez. Porque um homem quebrantado é um homem perigoso para o inferno, útil para o reino e seguro para o coração de Deus. Se esse é você, volta, mas volta quebrado, porque é assim que Deus faz homens de verdade. Assim começa a verdadeira vida cristã. Amém, meus irmãos. É que o Senhor nos ajudou.